Boa noite, meus queridos irmãos. Nós bendizemos a Deus pelo cuidado dele para com a nossa vida. E hoje estamos mais uma vez aqui para estudarmos as Escrituras Sagradas. O nosso culto de hoje é um culto de estudo bíblico promovido pela nossa UPH, a União Presbiteriana de Homens. Como nós estamos nesse momento em que os templos, pelo menos aqui em nossa cidade, estão fechados, nós estamos aproveitando essa oportunidade para estender o estudo não só para a sociedade dos homens, mas convidamos também toda a igreja a estar participando, e esse estudo com certeza vai estar à disposição de outros irmãos e irmãs para que possam adquirir conhecimento acerca do tema. O PH da Igreja Presbiteriana de Muriaé fez uma proposta no ano passado de nós fazermos um estudo panorâmico das Escrituras livro por livro. E nós começamos o ano passado esse projeto. Nosso presidente, o presbítero João Assis, escolheu para que nós fizéssemos o estudo dos livros proféticos, os profetas menores. Então são 12 os profetas menores, e nós durante todo o ano, cada mês, estudamos um dos profetas menores até chegarmos ao livro do profeta Malaquias. E esse ano, nós percebemos que o ano passado foi muito produtivo. Nós tivemos reuniões presenciais da UPH o ano inteiro, porque o ajuntamento da sociedade é um grupo menor, então é permitido estar no templo. Não estamos nesse momento por ter agravado a situação aqui em nossa cidade. Mas resolvemos fazer o mesmo que o ano passado. Todos os meses do ano são dedicados à leitura de um livro. E esse ano o tema que foi escolhido pela UPH foi justamente as cartas paulinas. Então nós vamos ter 13 cartas para serem estudadas em 12 meses. Estudamos a carta de Paulo aos Romanos, a primeira carta de Paulo aos Coríntios e hoje a segunda carta de Paulo aos Coríntios. Éramos para estar na quarta carta, mas devido a essa dificuldade causada pela pandemia e que nos impede de estarmos regularmente no templo, então nós não conseguimos cumprir fielmente esse compromisso, embora estejamos ainda na primeira semana de abril, e nada impede que até o final do mês nós tenhamos o estudo da quarta carta, que vai ser a carta de Paulo aos Gálatas. Então hoje nós vamos estudar a carta de Paulo aos Coríntios, e nós louvamos a Deus, convidamos homens de outras federações, a Federação de Homens do nosso presbitério, a Federação de Homens também do presbitério de Itaperuna, e se esses irmãos, se as federações não tiverem compromisso hoje, é bem possível que também participem conosco. E vocês podem deixar os seus comentários do estudo ou perguntas, porque esse estudo geralmente nós fazemos, é um estudo presencial, e nós vamos fazer esse estudo dando oportunidade para que todos os presentes possam participar. Então nós vamos fazendo perguntas no texto e provocando situações para que o livro seja bem estudado. Mas hoje, infelizmente, não vai ser possível isso. Então nós vamos dar uma palestra para vocês, mas nada impede que vocês deixem comentários ou perguntas, e na primeira oportunidade nós vamos tentar responder a essas questões. Vamos abrir a carta de Paulo aos Coríntios, a segunda carta. Aqui na introdução, o prefácio e a saudação, o capítulo 1, os versículos 1 e 2. Diz assim a palavra de Deus: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, à igreja de Deus que está em Corinto, e a todos os santos em toda a Acaia. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Bondoso Deus, obrigado pela oportunidade que nos tem sido concedido desde o ano passado, de nos reunirmos com a nossa UPH para estudarmos de forma geral os livros da Escritura Sagrada, um livro por mês.
Nós bendizemos a Ti, porque também outros irmãos tiveram oportunidade de ministrar a nós durante esse período. E nesses tempos agora da pandemia, cabe a mim essa responsabilidade e privilégio de estar dirigindo mais vezes essas reuniões de estudo bíblico. Abençoa-nos, ó Deus. Capacita-me para que eu possa falar com clareza a todos aqueles, não só homens, não só sócios ao PH, mas todos aqueles que estão participando desse estudo, e permita que cada um possa receber e acatar a palavra ministrada como palavra do Senhor para as suas próprias vidas esta noite. Assim nós oramos, no nome santo e precioso do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, as cartas, elas têm um papel importantíssimo na vida da igreja. As cartas, elas têm como objetivo conduzir a igreja no sentido correto da doutrina bíblica, corrigir a igreja naquilo que a igreja tem cometido contrário ao ensino das Escrituras Sagradas. As cartas, elas são orientações de Paulo e de outros também. Paulo é o que mais escreveu as cartas, é o maior escritor que nós temos no Novo Testamento. E Paulo, então, ao escrever essas cartas, ele visava ensinar e educar, repreender, corrigir as questões envolvidas com as igrejas que ele havia fundado, ou as igrejas que ele tinha acesso a elas por ter alguma participação naquele determinado trabalho. Então, quando nós estudamos uma carta, nós estamos estudando um livro muito denso e um livro muito delicado, porque as cartas elas servem para corrigir a igreja. Então, você está disposto a ser corrigido esta noite? Porque Paulo, essa carta é uma carta muito pessoal, essa carta que Paulo escreve aos Coríntios, nós vamos falar acerca disso. Mas você está pronto a ser corrigido? Porque o trato de Paulo com o Corinto é um trato muito transparente. E a gente percebe com clareza as dificuldades relacionais que havia de Paulo com aqueles irmãos e também daqueles irmãos para com a pessoa e para com o ministério de Paulo. Então, eu quero alertar você de que nós estamos aqui não para adquirirmos mero conhecimento de uma porção das Escrituras, mas para nós sermos corrigidos pela Escritura, porque as cartas, elas têm esse objetivo, corrigir a igreja, corrigir os crentes, para que a igreja possa trilhar o caminho correto, o caminho das Escrituras, o caminho de Deus. Então, Corinto, a cidade para onde Paulo dirige essa carta, os coríntios eram os moradores da cidade de Corinto. Então, Corinto era a capital da Acaia. Então, quando nós falamos desses nomes antigos, essas áreas da geografia bíblica, nós ficamos um pouco desorientados. Mas, meus irmãos, Acaia é a região da Grécia. Então, Corinto ficava ao sul da Grécia. Ou seja, faz parte do continente europeu. A cidade de Corinto, a posição que ela ocupava dentro da nação, era uma posição que a privilegiava, de maneira que ela veio se tornar importante cidade comercial, cultural e religiosa. Então, era uma cidade por onde passavam muitas pessoas. E quanto à religião, havia na cidade de Corinto templos diversos dedicados a todos os deuses conhecidos naqueles dias, os falsos deuses daquela época. E dentre esses deuses, nós temos que incluir aqui o templo de Afrodite. Os adoradores dessa deusa praticavam a prostituição. Então, Paulo escreveu uma carta num contexto de uma cidade marcada pela prostituição, também uma cidade marcada pelo homossexualismo, uma cidade marcada por uma confusão acerca das questões que envolvem a sexualidade. Para nós entendermos a carta de Paulo aos Coríntios,
nós precisamos olhar o nascedouro dessa carta. E nós temos visto que o nascedouro das igrejas para as quais Paulo escreveu está no livro de Atos dos Apóstolos. Então, se eu quero entender por que Paulo escreveu e da forma como ele escreveu para determinada igreja, eu devo antes olhar o livro de Atos. E no livro de Atos, que nós temos estudado às quintas-feiras, nós estudamos o nascimento da igreja de Corinto. Então, o capítulo 18 do livro de Atos, 17 versículos, mostram a nós as narrativas de Paulo em sua segunda viagem missionária. Paulo, ele havia estado em Atenas, e em Atenas, Paulo ele teve confronto com os filósofos epicureus e estoicos, e ali em Atenas ele não foi muito bem sucedido, na visão humana, ele não foi muito bem sucedido. De Atenas ele vai para Corinto, e em Corinto Paulo permanece 18 meses, ou seja, 1 ano e 6 meses, é um tempo significativo. Isso nos mostra que Paulo ele teve relativo sucesso na pregação do Evangelho na cidade de Corinto. Ele morou em Corinto, ele trabalhou em Corinto, ele teve auxiliares, ali teve um casal, Áquila e Priscila, que eram judeus, que moravam em Roma, e que por causa do imperador Cláudio, que havia expulsado os judeus de Roma, eles então saíram e chegaram em Corinto justamente no momento em que Paulo estava aparentemente só. Deus não deixa desamparado os seus servos. Nós vimos isso ontem, quando eu ministrei justamente a segunda carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo 4, versículo 7, até o capítulo 5, versículo 10. Deus não deixa desamparado os seus servos. Deus mandou esse casal, Áquila e Priscila, para que estivesse com Paulo. Eles eram cristãos, eles tinham a mesma profissão de Paulo, eles eram fazedores de tenda, houve uma grande identificação e Paulo chegou até mesmo a morar com eles. Aos sábados, Paulo tinha o cuidado de ensinar nas sinagogas. Alguns equivocadamente vão pegar essas considerações, essa rotina do trabalho missionário de Paulo, porque Paulo, os lugares por onde Paulo passava, ele tinha uma estratégia. No dia de sábado, ele ia para a sinagoga para ensinar na sinagoga. Ao fazer isso, Paulo não estava sacralizando ou santificando o dia de sábado, ele não estava exaltando o sábado. Então, alguns dizem que Paulo adorava a Deus no sábado, porque o sábado é o dia correto da adoração. Não, Paulo ele ia aos sábados porque os judeus não rendidos a Cristo, eles estavam ligados à lei. E a lei exigia que o judeu guardasse o sábado. Então, se Paulo desejava pregar para os seus patrícios, se desejava pregar para os judeus, anunciar a eles que o Messias era Jesus, então ele precisava, no dia de sábado, estar presente numa sinagoga para poder ministrar aos judeus. Então, aos sábados, ele fazia essa função durante um determinado tempo em que ele esteve na companhia de Priscila e Áquila, ou Áquila e Priscila. O nome dela algumas vezes citado antes, o nome do marido. Nós já falamos isso quando estudamos o livro de Atos. Então, Paulo, quando estava com esse casal, trabalhando, fazendo tendas, que era a profissão dele, para poder se sustentar, ele pregava no dia de sábado. Mas a Bíblia nos fala, no livro de Atos, que assim que Silas e Timóteo, que estavam na Macedônia, chegaram em Corinto, Paulo pôde se entregar totalmente ao trabalho da evangelização. Então ele não mais ficava só aos sábados com os judeus na sinagoga, mas todo dia ele tinha contato também com os gentios, ou seja, os povos não judeus, para poder pregar a eles a palavra. Isso por quê? Porque Silas e Timóteo, porventura, ficaram no lugar de Paulo fazendo tendas. Então Paulo fazia tendas, os dois foram fazer tendas, e eles então faziam mais tendas, porque eram dois, e então sustentava Paulo. Não é nada disso. Eles vieram da Macedônia,
trazendo recurso financeiro. As igrejas da Macedônia mandaram ofertas para ajudar Paulo. Então Paulo precisava trabalhar para poder se sustentar. As igrejas mandaram sustento, porque era muito mais importante que Paulo se dedicasse integralmente ao ensino da palavra. Então, meus irmãos, é bíblico isso, que o obreiro se dedique integralmente ao ensino da palavra, que o obreiro não esteja envolvido com outras atividades que vão tomar dele o tempo precioso de estudar, de se preparar para poder ensinar acerca das Escrituras Sagradas. Paulo, então, com um ministério muito mais ativo, era natural que pessoas diversas começassem a render-se à ministração, à pregação que Paulo fazia, de que o Messias era Jesus. E com isso, o grupo de judeus radicais, aqueles judeus que eram ligados à lei e que não aceitavam de maneira alguma que Jesus era o Messias, aqueles judeus então começaram a fazer uma oposição mais ferrenha a Paulo do que a que eles vinham fazendo. E essa oposição cresceu de tal maneira que Paulo já não tinha mais como pregar na sinagoga para os judeus. E a Bíblia diz então que Paulo ele fez uso de uma expressão, ele teve uma atitude que foi ensinada pelo Senhor Jesus, de que quando os discípulos chegassem numa determinada cidade e pregassem ali, e a palavra deles não fosse aceita, então que eles sacudissem a sandália, o pó dos pés, como prova de que eles haviam feito o que era possível por aquele lugar. Então Paulo sacudiu o pó dos pés e passou a dedicar-se de uma forma integral aos gentios e, é claro, aqueles judeus que estavam interessados acerca dos ensinos de Paulo. Então muitas pessoas, incluindo o líder da sinagoga, Crispo, creram e foram batizados. Paulo teve sucesso grande naquela cidade, porque Deus mesmo, numa visão, falou com Paulo que tinha muito povo naquela cidade, que Paulo não deveria desanimar. Então Paulo fica ali 1 ano e 6 meses. Quando que Paulo escreveu essa carta aos Coríntios? É claro que quando ele havia saído dali. E isso foi não na segunda viagem missionária, mas na terceira viagem missionária. Então, na terceira viagem missionária, quando ele estava em Éfeso, onde ele trabalhou por 3 anos. Depois de partir de Éfeso, ele manda a segunda carta da Macedônia. Então, a primeira carta ele manda de Éfeso, a segunda carta, depois que partiu de Éfeso, ele manda a segunda carta da Macedônia. Nós temos alguns textos aqui que são muito enigmáticos, são muito interessantes. Eu quero que você abra sua Bíblia e você esteja me acompanhando aí. O livro nosso é 2 Coríntios. Raramente eu vou sair do texto 2 Coríntios, salvo para explicar alguma determinada situação. Então, 2 Coríntios é o nosso livro, capítulo 2, o versículo 1 diz assim, Paulo falando, isto deliberei por mim mesmo, não voltar a encontrar-me convosco em tristeza. Então, grava esse texto. Olha agora o capítulo 7. Capítulo 7, versículo 8. Porquanto, ainda que vos tenha contristado com a carta, não me arrependo, embora já me tenha arrependido. Vejo que aquela carta vos contristou por breve tempo. Agora o capítulo 12, o versículo de número 14. Eis que pela terceira vez estou pronto a ir ter convosco, e não vos serei pesado, pois não vou atrás dos vossos bens, mas procuro a vós outros. Não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. E por fim, o capítulo 13, versículo 1. Esta é a terceira vez que vou ter convosco, por boca de 2 ou três testemunhas, toda questão será decidida. Meus irmãos, o que nós temos observado aqui?
nós temos observado que esses textos revelam para nós algumas possibilidades, duas pelo menos. A primeira delas é que Paulo fez uma visita a Corinto e voltou para Éfeso entristecido. E essa visita não tem nada a ver com a primeira ida dele a Corinto. A primeira ida dele a Corinto não é visita, é a primeira ida do apóstolo Paulo a Corinto. Então, esses textos nos mostram que nesse intervalo, Paulo parece ter feito uma visita a Corinto. E ele voltou muito triste dessa visita. Também parece-nos que Paulo mandou uma outra carta, uma carta severa, repreendendo as atitudes erradas dos coríntios. Onde anda essa carta? Ela não está nas Escrituras Sagradas. Se essa é a segunda carta, e a primeira já tinha sido mandada, que carta severa é essa? Nós não temos acesso a essa carta. Mas Paulo escreveu a carta, porque o texto nos diz isso. Meus irmãos, aprove ao nosso bondoso Deus que essa carta não chegasse a nós. Essa carta, ela não faz parte do interesse da redenção de Deus para o seu povo, a sua igreja. Então, essa carta nós não temos acesso a ela. Mas o texto fala que Paulo mandou uma outra carta, uma carta severa, repreendendo as atitudes erradas que aqueles irmãos estavam cometendo. Então eu gostaria de trabalhar com vocês aqui, não capítulo por capítulo, porque ficaria muito longo, e nós estamos trabalhando uma visão geral. Para nós trabalharmos capítulo por capítulo, na verdade nós deveríamos trabalhar 13 semanas, 13 segundas-feiras, e nós não temos essa proposta. A proposta é uma visão geral, para que quando alguém perguntar a você, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, fala sobre o quê? Então você vai ter uma noção do que trata a carta. E no mais, trata de ler a Bíblia, para que você possa aprender o que a carta ensina. Então eu quero compartilhar com vocês alguns temas que a gente pode perceber quando Paulo escreveu essa carta. Algumas coisas vão se repetir. Então, em vez de trabalhar capítulos, eu vou trabalhar temas. Então, o primeiro tema é o tema do sofrimento. Nós falamos desse tema ontem. Como continuar? Até foi o texto que nós usamos no capítulo 4 de Coríntios, versículo 16. Por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. O apóstolo Paulo, ele vai compartilhar o sofrimento que ele passou com os irmãos. O sofrimento que ele passou em Éfeso, ele vai compartilhar com os irmãos. Olha o capítulo 1, versículo 8. Diz assim: porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. É claro que Paulo está usando um exagero aqui, porque nós aprendemos ontem que Paulo mesmo diz que não veio sobre vós tentação senão humana, fiel a Deus que não vos deixará tentar acima da vossa capacidade. Então aqui é uma linguagem de exagero. Paulo está falando que ele sofreu muito, ele sofreu bastante. Então, o que Paulo sofreu? Paulo sofreu a perseguição dos judeus, Paulo sofreu a perseguição dos gentios na Ásia, ele sofreu 5 quarentenas de açoites, ele foi 3 vezes fustigado com varas. Meus irmãos, Paulo está compartilhando o sofrimento dele com os irmãos de Corinto. Está escrevendo para Corinto e compartilhando o que ele estava passando em Éfeso, o que ele estava passando na Ásia. Então, ele tinha necessidade de compartilhar o sofrimento. Com certeza, uma das coisas mais libertadoras da vida do crente é poder compartilhar a sua dor com o outro. E eu tenho certeza que você tem essa experiência. Porque se você não tem essa experiência, você está à beira da loucura, você está à beira do desespero. Nós precisamos de alguém para compartilhar a nossa dor. Nós precisamos de alguém para compartilhar o nosso sofrimento. Nós precisamos de alguém para contar algumas das coisas que estão acontecendo conosco. Paulo estava sofrendo por causa do Evangelho.
E Paulo sabia que todos aqueles que se propõem a anunciar o Evangelho hão de sofrer também. Então Paulo está compartilhando as dores pelas quais ele está passando, porque ele entende que ao compartilhar essas dores, ele vai consolar também aqueles irmãos quando eles passarem pelas suas próprias dores. Então, nós compartilhamos a dor, nós compartilhamos o sofrimento para aliviar a nossa carga. E nós compartilhamos o sofrimento também, porque quando nós sofremos, quando o vaso de barro é quebrado, nós vimos isso ontem, manifesta-se um tesouro maravilhoso, a graça de Deus, o conhecimento de Deus se manifesta como um bálsamo poderoso na nossa vida. Então nós nos tornamos capazes para consolar outras pessoas. Então Paulo compartilha o sofrimento a fim de consolar aqueles irmãos acerca do sofrimento pelo qual eles estavam passando ou pelo qual eles poderiam passar. Então você, meu irmão, você tem tido alguém para compartilhar o sofrimento pelo qual você passa? E você tem testemunhado acerca do consolo de Deus nos sofrimentos da sua vida? Uma segunda questão que eu achei muito significativa para nós trabalharmos aqui é que essa carta é uma carta muito pessoal, é uma carta muito íntima, muito próxima. O autor, o destinatário e remetente, eles estão muito próximos, eles estão muito ligados. É como se fossem um pai e seus filhos, porque na verdade a igreja foi fundada por Paulo. Paulo era o pai espiritual. Logo, os membros daquela igreja eram filhos espirituais do apóstolo Paulo. Então, nessa carta, Paulo revela os seus sentimentos. Ele revela o sofrimento e ele revela os seus sentimentos. Então, Paulo repartiu sentimentos pessoais. Meus irmãos, é muito significativo nós olharmos para a carta de Paulo aos Coríntios e percebermos que essa foi a igreja que mais fez Paulo sofrer. E foi a igreja que Paulo mais amou. Então parece que ele passou a amar mais essa igreja, porque aqueles irmãos eram os irmãos que mais davam problemas, né? Parece estranho isso, né? Que aquela igreja tenha dado tanto problema e que Paulo tenha amado tanto aquela igreja. Mas não é assim na vida. A vida em família, nós, homens, que somos pais, não é verdade? Aqueles pais, graças a Deus, talvez nós não tenhamos essa experiência, pelo menos eu não tenho essa experiência, mas nós sabemos que alguns pais lutam com dificuldade acerca de alguns filhos. Alguns filhos são muito difíceis, alguns filhos são muito complicados, alguns filhos eles trazem muita perturbação na família. E não é verdade que esses filhos parecem que são mais amados pelos pais? É muito comum você, às vezes, estar aconselhando alguém e a pessoa falar para você que ela não é amada. Eu não sou amado na minha casa. Os meus pais amam mais o meu irmão. Os meus pais amam mais a minha irmã. E o meu irmão, minha irmã é tão complicado, vive arrumando problema. Eu procuro fazer as coisas certas e eu não sou amado como o meu irmão, como a minha irmã é amada. Dá vontade de fazer tudo errado para ver se eles voltam os olhos para mim. A gente olha para a Bíblia e a gente vê isso. A história do filho pródigo. Né? O pai tinha 2 filhos e o mais moço era muito rebelde, muito difícil. Ele queria partir de casa, ele acreditava que ele daria muito bem na vida longe do pai, porque o pai estava atrasando ele. Então ele fala, né, que, pai, eu quero a parte da herança que me cabe. Pai, você não vai morrer, você tem muita saúde, eu não aguento ficar nessa casa, eu quero ir para o mundo, eu quero ter minha experiência. E o pai deixa o filho ir, não discute, não briga, e o filho vai, dá tudo errado. E quando o filho volta, o pai recebe o filho e faz uma festa, faz um banquete. E o filho mais velho fica revoltado com aquilo. Então, o que Paulo sente por aqueles filhos espirituais é uma experiência que muitos pais têm com seus filhos. Os filhos que mais dão problema são os filhos que os pais mais estão envolvidos,
que os pais mais estão ocupados, mais estão preocupados. Então, Paulo ama muito aquela igreja. Olha o capítulo 6. Olha o capítulo 6, os versículos de número 11 até o versículo de número 13. Para vós outros, ó Coríntios, abrem-se os nossos lábios e alarga-se o nosso coração. Não tendes limites em nós, mas estáis limitados em vossos próprios afetos. Ora, como justa retribuição, falo-vos como a filhos, dilatai-vos também vós. Ou seja, eu amo tanto vocês, eu não tenho limite no meu amor para com vocês. Dilatem também o coração de vocês, alarga-se o meu coração por causa de vocês, façam o mesmo comigo. Eu amo tanto vocês, não tenho limites nesse meu amor. Olha também o capítulo 7, versículo 2 até o versículo 4. Acolhei-nos em vosso coração. A ninguém tratamos com injustiça, a ninguém corrompemos, a ninguém exploramos. Não falo para vos condenar, porque já vos tenho dito que estáis em nosso coração para juntos morrermos e vivermos. Muito grande é a minha franqueza para convosco e muito me glorio por vossa causa. Sinto-me grandemente confortado e transbordante de júbilo em toda a nossa tribulação. Então, olha só, acolhei-nos em vosso coração. O que Paulo estava pedindo, meus queridos irmãos? O que Paulo estava pedindo? Acolhei-nos em vosso coração. Paulo está pedindo para ser amado. Paulo está revelando seus sentimentos. Paulo é como um pai que está muito triste. Paulo é como um pai que tem feito tudo pelo filho. Tem dado tudo para o filho. Tem sido sugado pelo filho. Mas não recebe nada de volta nesse seu amor que ele tem para com o seu filho. É como se Paulo estivesse falando: por que vocês, meus filhos, me tratam assim? Que triste, irmãos. Alguém pedir para ser amado. O amor não tem que ser pedido, não tem que ser forçado, não tem que ser obrigado. O amor tem que ser voluntário, o amor tem que ser natural. Então nós podemos perceber como segundo ponto aqui desta carta, chamar a nossa atenção, que Paulo é alguém que revela os seus sentimentos, os seus mais profundos sentimentos para com aquela igreja que tanto maltratava. Então nós temos uma lição maravilhosa aqui, porque somos maltratados, devemos maltratar de volta. Paulo se humilha. Ele chama aquela igreja à responsabilidade. Ele revela àquela igreja o quanto a ama. Pode ser que você não se sinta amado dentro de casa, com o cônjuge, com filhos, com os pais. Pode ser que você não se sinta amado dentro da igreja. E Paulo nos mostra que ele não se sentia, então ele passa para o confronto. Ele passa a questionar. Ele mostra que ele ama. Então o desafio para mim e para você, se porventura nós estamos sentindo que não estamos sendo amados, o desafio é amar. Amar da maneira como Paulo amou. Pedir pelo amor, né? Então, acolhei-nos em vosso coração. Para vós outros alarga-se o nosso coração. Também nós, quando olhamos para essa carta, percebemos um tema aqui muito sensível. E eu falei no princípio que ao estudarmos as cartas, nós temos temas extremamente sensíveis. E eu vou tocar num calcanhar de Aquiles da igreja.
um problema seríssimo da igreja. E eu não quero que você fique triste comigo, que você fique chateado comigo, porque a hora do estudo é a hora de nós falarmos a verdade sobre algumas coisas. O tema significativo aqui sobre como tratar aqueles irmãos que passaram por disciplina. O que fazer com os membros da igreja que estão sob disciplina? A disciplina na igreja é uma coisa muito estranha. Muitos agem na igreja como se fossem delegado de polícia. Muitos têm prazer em tentar achar a falha do outro, em tentar achar o erro do outro. Para muita gente parece que ser crente, na verdade, é achar o erro do outro, é achar o pecado do outro, é ser investigador de Jesus Cristo. Para muita gente, ser crente é ser investigador de Jesus Cristo, é achar o pecado e expor o pecado. Mas, meus irmãos, na verdade não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que se o irmão pecar contra mim, eu devo ir até esse irmão e conversar com ele. Eu devo resolver o problema com esse irmão. Se o problema se repetir, eu levo uma testemunho. Se ainda assim se repete, então eu levo o caso para que a igreja possa resolver. Mas, infelizmente, a gente percebe que a igreja foi ensinada errada. No passado, haviam delegados de polícia da igreja. Aqui eu estou sendo irônico. Delegado de polícia profissão, não. É gente que achava que ser um bom crente era vigiar a vida dos outros e denunciar o pecado dos outros. Não entendia que ser um bom crente é ser pastor do outro e ajudar o outro. Então nós encontramos aqui no capítulo 2 algo muito pesado. Olha comigo aqui o versículo 5. Ora, se alguém causou tristeza, não o fez apenas a mim, mas para que eu não seja demasiadamente áspero, digo que, em parte a todos vós, basta-lhe a punição pela maioria, de modo que deveis, pelo contrário, perdoar-lhe e confortá-lo, para que não seja o mesmo consumido por excessiva tristeza, pelo que vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. Meus irmãos, uma das maiores dificuldades da igreja é o trato com aqueles que foram disciplinados. A disciplina é bíblica, a disciplina é para o bem do faltoso, a disciplina é para o bem da igreja, mas percebe-se com facilidade que há na igreja muita mágoa por parte de pessoas que foram disciplinados. E alguns dizem assim, mas não tem que ter mágoa não, foi disciplinado porque estava em pecado, então precisava ser disciplinado mesmo. Mas será que é exatamente isso? Percebe-se na igreja que há uma mágoa no coração de pessoas que passaram por disciplina. E percebe-se a dificuldade de muitos membros em como lidar com aquele que foi disciplinado. O disciplinado na igreja, por vezes, ele é tratado como um leproso. E ele se sente como um leproso. Ele se afasta da comunidade, porque nos tempos antigos, o leproso não podia viver na comunidade. Ele era afastado da comunidade. Ele ia para uma vila de leprosos. E quando alguém passava por ali, ele desgrenhava o cabelo, e saía gritando, sou leproso, para que ninguém se aproximasse dele. E se alguém fosse tomado de lepra e ele fosse culpado, ele era culpado de morte. Então, muitas vezes o disciplinado na igreja se sente como um leproso. Ele é afastado da comunhão, não é a comunhão da Santa Ceia, não. É a comunhão dos irmãos, é a amizade dos irmãos. Esse capítulo 2, ele fala de um problema acontecido na igreja. Quando nós voltamos aqui algumas páginas na carta anterior, que é a primeira carta de Paulo aos Coríntios, nós vamos perceber que no capítulo 5 aconteceu uma situação na igreja muito vexatória, uma situação muito complicada. A primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, você pode virar algumas páginas aí, olha o versículo 1, algo muito assustador. Geralmente, 1 Coríntios 5, geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios. Isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai.
Então, uma relação incestuosa, uma relação de um filho com a sua madrasta. Então, uma relação que foi vergonhosa, e Paulo chamou a atenção da igreja naquele momento, porque a igreja não tomou as medidas com aquele problema. Mas após Paulo escrever a primeira carta, então eles tomam medidas e disciplinam aquela pessoa. Nós não sabemos se o capítulo 2 aqui da segunda carta aos Coríntios, volta agora para a segunda carta aos Coríntios, nós não sabemos se esse penitente aqui, que deveria ser readmitido à igreja, se é a mesma pessoa lá do capítulo 5 que havia cometido aquela relação incestuosa. Poderia ser uma outra situação. A situação clara que nós temos é essa situação. Então, por vezes, o disciplinado, ele é afastado da comunhão da ceia, ele é afastado dos cargos e ele é afastado da amizade também. Porque todos se afastam dele para não pegar a lepra espiritual do pecado, sendo que todos nós somos pecadores e todos temos os nossos próprios pecados, aqueles que nos têm acompanhado e que nos têm feito ser derrubados muitas vezes. Então, uma relação que a igreja, uma dificuldade que a igreja tem, é essa dificuldade com o disciplinado. Então, quando alguém falha, ele passa pela disciplina. Mas quando se arrepende, essa pessoa precisa ser restaurada. A nossa Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil, ela trabalha essa questão da disciplina e ensina que aquele que é disciplinado deve ser feito todos os meios para a sua restauração. E quem faz tudo para a restauração? É o conselho da igreja. Então, aqui no versículo 8, diz, pelo que vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. Então, o amor para com aquele que foi disciplinado tem que partir do conselho da igreja. Então, quem é o conselho da igreja? O conselho da igreja é o pastor e os presbíteros. E aqui nós temos um problema muito sério, porque nós temos casos, e eu conheço casos reais. Eu tive contato com pessoas ao longo da minha trajetória pastoral, gente que estava disciplinado há 10 anos, que não havia voltado à comunhão da igreja, e quando foi visitado pelo pastor da igreja, foi dito que estava já afastado há 10 anos da igreja, mas que nunca recebera uma visita do conselho da igreja. E o conselho da igreja aqui, me desculpa, são os presbíteros. Porque raramente um pastor fica 10 anos na igreja. O presbítero fica 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, conforme a vontade de Deus e a disposição da igreja. Então, os conselhos têm incorrido em erro ao longo da história da nossa igreja. Quase toda a igreja presbiteriana tem uma história desastrosa de alguém que foi disciplinado. Então, meu caro colega presbítero, eu já fui presbítero também, você não fica chateado comigo. Se você não tem esse comportamento, graças a Deus, o comportamento do presbítero é visitar aquele que está sob disciplina. Não é responsabilidade exclusiva do pastor, porque o pastor vai sair da igreja, ele não vai ficar 10 anos numa igreja, muito raro isso acontecer. Então é necessário que o conselho da igreja tenha este zelo, que o conselho da igreja tenha esse cuidado. Então Paulo está escrevendo para aqueles irmãos, está falando para eles que eles disciplinaram. Agora, o irmão está arrependido, o irmão tem que ser restaurado. Então os nossos conselhos, os nossos presbíteros, regentes principalmente, precisam estar atentos a isso. Quando chega um pastor da igreja, tem que falar com o pastor se tem alguém disciplinado há 10 anos na igreja, para que o pastor possa fazer a visita e possa então chegar àquela pessoa e convidar aquela pessoa à restauração. Porque não pode haver prazer em nós em que alguém seja disciplinado e aquela pessoa nunca mais volte para a igreja. O prazer da igreja é quando alguém é disciplinado e essa pessoa restaura a comunhão. Essa pessoa volta à comunhão da igreja. Então, espero que você tenha entendido muito bem essa minha fala. Uma quarta consideração aqui é uma doutrina maravilhosa que nós vamos encontrar quando Paulo escreve essa carta aos Coríntios. O capítulo de número 3, a doutrina da nova aliança. Capítulo 3. Vai começar no capítulo 2 e vai se estender pelo capítulo 3.
capítulo 2, versículo 14. Graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância de seu conhecimento. E a partir do capítulo 3, ele vai falar com mais clareza acerca da nova aliança. Versículo 6, do capítulo 3, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então, cuidado com esse texto. Tem gente que usa esse texto de forma equivocada. Esse texto não tem nada a ver com não estudar, não. Precisa estudar a Escritura Sagrada. A letra aqui é uma referência à lei, à antiga aliança. Então, se fala de uma nova aliança, então havia uma antiga aliança. A antiga aliança foi aquela feita com Moisés, foi aquela das tábuas da lei. Então, o povo recebeu aquela aliança e o povo disse: tudo que o Senhor falou, nós faremos. E nós conhecemos a história bíblica, nós sabemos que o povo não cumpriu a sua fala. Eles não fizeram tudo aquilo que o Senhor havia ordenado. E eles não fizeram porque faltou a eles não sinceridade, faltou a eles poder. Faltou a eles poder, não faltou sinceridade. Quando eles disseram, tudo que o Senhor falou, nós faremos, eu creio que havia sinceridade, tanto quanto a sinceridade em mim e você, nesse momento de falar que nós não vamos mais pecar, mas falta em nós poder para conseguirmos esse feito. Então nós nunca vamos conseguir obedecer a lei por nós mesmos. Então o que ensina a nova aliança, essa doutrina que Paulo aqui ensina na carta aos Coríntios? Ensina que tudo depende de Deus e nada depende de você, nada depende de mim, tudo depende apenas de Deus. O poder da mudança está no Espírito Santo de Deus. E esse texto, ele traz algumas porções muito interessantes, que elas podem passar despercebidas aos nossos olhos. Olha o versículo 13, capítulo 3, versículo 13. Olha o versículo 13, olha o que diz o versículo 13. E não somos como Moisés, que punha véu sobre a face. Por que Moisés punha véu sobre a face? Você lembra que Moisés desceu do monte, o rosto dele brilhava e o povo ficou com medo. Então Moisés colocou o véu porque o povo tinha medo de olhar para Moisés. Então, e não somos como Moisés, que punha véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Presta atenção. Aqui no texto nos revela algo que lá no Antigo Testamento nós não tivemos a percepção. Lá no livro de Êxodo, no capítulo 34, vai nos trazer a revelação do rosto de Moisés brilhar, da glória de Deus, e dele colocar o véu, mas não traz a nós essa revelação aqui, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. O que é desvanecer? Então, é aquilo que deixa de ser. O que acontecia, meus irmãos, é que Moisés, ele colocava o véu sobre o rosto, e o brilho de Moisés, o brilho do rosto de Moisés, ia se desvanecendo, o brilho ia acabando. E Moisés percebeu aquilo. Então Moisés não tirou o véu. Por que Moisés fez isso? Para enganar o povo. Moisés fez isso para que o povo continuasse olhando para ele com temor. Para que o povo continuasse a entender que Deus estava sobre ele. Era como que uma máscara que Moisés estava usando, um texto misterioso. Essa revelação aqui é algo grandiosa demais. Moisés entendia que precisava ficar com o véu, porque ele por si só não tinha como sustentar aquela glória, aquele brilho sobre o seu rosto. Então ele mantinha o véu e havia expectativa do povo, que debaixo do véu ainda brilhava o rosto de Moisés, quando não brilhava mais de fato. Então é maravilhoso quando nós olhamos a Escritura e nós percebemos que conosco acontece algo extraordinário. Olha o versículo 18, capítulo 3. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito.
Então, olha a forma como Deus opera maravilhosamente por meio da nova aliança. Na antiga aliança, eles tinham temor e olhavam o rosto de Moisés brilhando e sabiam que Deus estava ali, e Moisés mantinha a máscara, ele mantinha o véu para que eles pudessem continuar naquela crença, porque Deus estava ali, mas nem Moisés tinha como sustentar aquela glória. Meus irmãos, com o rosto desvendado, sem máscara alguma, eu e você somos chamados a revelar a glória de Deus, a anunciar. Nós somos os ministros da nova aliança. As pessoas precisam olhar para nós e elas precisam ver o brilho de Cristo. Não haverá um véu que nós vamos colocar para disfarçar. Ou nós temos esse brilho em nós, ou nós não o temos em nossa vida. Vamos passar para o próximo tema aqui. Ainda, né, nós temos algumas coisas importantes que poderíamos falar sobre este livro. A defesa que Paulo faz do seu apostolado. Até agora, nós vimos aqui o seguinte, que Paulo compartilhou sofrimento que ele passou em Éfeso com os irmãos de Corinto. Que Paulo revelou o coração dele, revelou os sentimentos que ele tinha. Que Paulo ensinou para eles como tratar com o disciplinado. Que nós precisamos disciplinar, mas que quando há arrependimento, precisamos restaurar a comunhão. Que Paulo ensinou sobre a nova aliança, né, que nós somos os ministros da nova aliança, que o brilho de Cristo em nós tem que ser constante. Nesse livro, Paulo também vai defender o seu apostolado. Olha o capítulo 2. Capítulo 2. O versículo de número 17. Porque nós não estamos como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo, que falamos na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus. Olha o capítulo 4, o versículo 5. Porque nós não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Meus irmãos, Paulo está preocupado com um grupo que havia se inserido na igreja. Eram falsos apóstolos. Eram homens que haviam entrado na igreja e tentavam descredenciar o apostolado de Paulo. E eles ensinavam coisas que Paulo não havia ensinado. E Paulo, então, precisa defender o seu apostolado contra eles. Eles diziam que Paulo não era apóstolo, ou ele não era apóstolo como os outros apóstolos. Os outros apóstolos haviam estado com Jesus, e Paulo teve um encontro com Jesus, relatado por Paulo, com o Cristo ressurreto. Então eles diziam que Paulo era um apóstolo menor, que ele ensinava coisas boas, mas que ele era um apóstolo menor. Então Paulo, ele tem que defender o seu apostolado. E esses homens que entraram na igreja, eles eram lobos vorazes, eles eram terríveis. Eles ensinavam coisas assustadoras. E Paulo fala que eles eram falsos obreiros. E como nós sabemos um falso obreiro? Porque esses falsos apóstolos, eles vivem hoje entre nós. E eles são tão cara de pau que eles usam o título de apóstolo. Apóstolo fulano, apóstolo beltrano, apóstolo ciclano. Eles não têm vergonha na cara, eles usam o título de apóstolo para enganar mesmo abertamente. E nós sabemos que os apóstolos foram aqueles que estiveram com Jesus. Paulo se considerava indigno de ser chamado de apóstolo, mas hoje qualquer um hoje abre uma denominação e diz que é apóstolo para as multidões e propõe fazer maravilhas. Então o apóstolo Paulo está preocupado em mostrar que aqueles apóstolos eram falsos apóstolos, eles eram falsos obreiros. E como nós sabemos que um obreiro é falso obreiro? O que Paulo disse no versículo 17 do capítulo 2 aqui, nós não estamos como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Mercadejando, o que é isso? Vem de mercado. Então, fazendo mercado. No mercado é onde nós encontramos os produtos. Não é verdade que Jesus virou um produto? Que as igrejas são como mercados, que estão como que cheias de prateleiras, cheias de produto,
para que você seja abençoado, para que você seja curado, para que você fique rico, para que você arrume casamento, para que você seja próspero e para tudo quanto é outra aberração da necessidade e dos prazeres humanos. Então, mercadejar é transformar a igreja no mercado. Então, Paulo está falando, eu não sou como esses. Eles estão mercadejando a palavra de Deus. Eles oferecem a palavra de Deus como um produto. Eu não faço isso. Então, se nós queremos saber o verdadeiro obreiro do falso obreiro, todo obreiro que mercadeja, que faz mercado das coisas de Deus, é falso obreiro. No capítulo 4, versículo 5, ele fala que porque nós não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo como Senhor. Então, nós não pregamos a nós mesmos. O que nós temos de pregadores hoje, pregando a si mesmos, pregadores que vão para os púlpitos contar piadas, contar casos, contar história, e por aí vai. Pregadores que vão fazer gracejos. Nós temos isso em abundância no nosso país. Então, Paulo, ele fala assim, nós não pregamos a nós mesmos. Nós não ficamos contando marra acerca de nós mesmos. Nós pregamos a Cristo. O verdadeiro obreiro fala de Jesus. O verdadeiro obreiro está preocupado em falar da palavra. Ele ensina a palavra. Ele não está preocupado se aquele que fala de si mesmo, ou que conta vantagens, que fala de milagres, e que fala de outras coisas, que agrada mais os ouvintes, e pregar a palavra é mais cansativo, é mais demorado, e as pessoas não gostam muito. Então, aquele que tem compromisso com Deus, ele está comprometido com a palavra de Deus. Ele está comprometido com o anúncio acerca de Jesus. Então, o obreiro verdadeiro, ele não vende o Evangelho. O obreiro verdadeiro, ele fala de Jesus. O obreiro verdadeiro é servo. E é maravilhoso isso. No versículo 5 ele diz também, e a nós mesmos como vossos servos. Nós olhamos hoje para a televisão, para esses obreiros da mídia, o povo serve a eles. E serve muito bem, porque eles têm helicóptero, eles têm jatos, eles têm fazendas com gado leiteiro, eles têm veículos importados, eles moram em mansões. É como os nossos políticos, né? Hoje o político não serve a nós, é nós que servimos aos políticos. Nós estamos na pandemia e os nossos políticos, eles estão com o salário deles garantidos, então eles não tomam decisões inteligentes acerca das necessidades nossas. Então a gente tem onda laranja, roxa, preta, lockdown, tudo pela bagunça, porque eles têm o salário deles garantido, então eles não preocupam com ninguém, porque nós servimos aos políticos. Então Paulo está falando aqui, que aqueles pregadores, o povo estava servindo para eles. E Paulo fala, eu sou servo de vocês. Então os nossos políticos, esses estão aí arrumando essas confusões aí, e gerando mais desemprego e miséria na nação, eles deveriam estar servindo a nós, mas nós temos servido a eles. E muitos pregadores que há por aí estão sendo servidos pelo povo. E o povo não consegue perceber isso. O pregador é para servir ao povo, é para servir a igreja. Então Paulo fala, eu sou servo de vocês. Não é dessa maneira com esses que entraram na igreja, não. Esses falsos apóstolos, esses vocês se tornaram servos deles. Olhando ainda o texto, e já temos que tratar de encerrarmos, né? Vamos passar aqui para a doutrina, uma doutrina muito importante aqui, que é a doutrina da reconciliação. Então Paulo fala da doutrina da reconciliação. Ele mostra a necessidade que nós temos de sermos reconciliados com Deus. Ele fala isso aqui no capítulo 5, versículo 18 até o versículo 21, o ministério da reconciliação. O que é isso? Reconciliação. Você reconcilia dois amigos? Não, você reconcilia quem está brigado com o outro. Então você reconcilia partes que estão desentendidas, partes que não estão se entendendo, que não estão se comunicando. Então o ministério da reconciliação é o ministério de unir partes que estão separadas. Quando nós olhamos o profeta Isaías, nós encontramos algo maravilhoso, e agora sim eu vou apelar para esse profeta extraordinário das Escrituras Sagradas, Isaías,
quando ele fala no capítulo 59, o versículo 1, eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Ou seja, não há como o homem ser bem-sucedido no contato com Deus, porque há alguma coisa que separa o homem e Deus, e essa coisa chama-se pecado. Então, por que essa doutrina é necessária? Porque uma grande ofensa foi cometida. Essa ofensa não foi cometida contra o ser humano, essa ofensa foi cometida contra o Deus Santo. O homem feito à imagem do Deus Santo, o homem feito coroa da criação, o homem feito para viver eternamente, o homem feito para gozar de toda sorte de bênçãos, pecou contra Deus, desobedeceu a palavra de Deus, e a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Ou seja, ainda que eu e você morramos, nós não temos poder para nos trazermos de volta à vida. Então o ministério da reconciliação é para que nós sejamos reconciliados com Deus. Deus, sem nós, Deus continua sendo Deus. Mas nós sem Deus não somos coisa alguma. Nós precisamos urgentemente de Deus na nossa vida. Então, a doutrina da reconciliação, ela nos ensina coisas maravilhosas. Olha o versículo 19. A saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Então, essa doutrina ensina para nós a necessidade da reconciliação. O mundo está separado de Deus. O mundo está em rebelião contra Deus. Então, há necessidade dessa doutrina, porque há uma rebelião do mundo contra Deus. Então, Deus em Cristo reconcilia consigo o mundo. A transgressão aconteceu. E para que o homem volte ao seu status anterior, é necessário que alguma coisa seja feita. A segunda verdade que nós temos dessa doutrina maravilhosa está no versículo 18. Aqui em verso. A primeira verdade no versículo 19. A segunda no versículo 18. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, o autor da reconciliação é Deus. Meus irmãos, quem foi ofendido? Foi o homem que foi ofendido? Foi Adão e Eva que foram ofendidos? Fomos eu e você que fomos ofendidos? Foi Deus quem ofendeu a nós? Não, foi o contrário. Nossos primeiros pais ofenderam a Deus e nós temos ofendido a Deus todos os dias da nossa existência. Deus é o ofendido, mas é Deus quem toma a iniciativa. Que doutrina maravilhosa! É a doutrina que nos mostra, então, que Deus é quem toma a iniciativa. A terceira consideração aqui está no versículo 19, a saber que Deus estava em Cristo, o agente da reconciliação. Ou seja, essa reconciliação, ela só é possível porque alguém se coloca entre as partes ofendidas. Se você entrou em dificuldade com alguém, se você entrou em desacordo com a pessoa, dificilmente vocês voltarão às boas se alguém não intervir. Então, para que as partes pudessem ser reunidas, para que elas pudessem ser reconciliadas, era necessário que alguém pudesse intervir. As Escrituras, em 1 Timóteo 2,5, nos ensinam algo maravilhoso, e eu creio que muitos sabem de cor. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. Na primeira epístola de João, no capítulo 3,16, João 3,16, nós sabemos de cor. 1 João 3,16 já é diferente. Nisto conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós. Todos pecaram, o salário do pecado é a morte. Para que houvesse reconciliação, alguém precisava morrer, mas esse alguém precisava vencer a morte. Então, Jesus foi esse alguém. E Paulo, falando aos Romanos, capítulo 5, ele diz: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, no fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ainda há uma outra verdade
acerca da reconciliação. A quarta verdade é a base dessa reconciliação. Olha os versículos 20 e versículo 21. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, a base da reconciliação. Olha só, isso aqui é maravilhoso. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós. Meus irmãos, aqui está a ação de imputar, a ação da imputação. O que significa isso? Significa que Deus colocou a dívida na conta de alguém. Deus colocou a dívida do pecado na conta de alguém. Essa dívida era muito grande e se fosse colocado na minha ou na sua conta, nós nunca teríamos condições de pagar essa dívida. Então Deus colocou essa dívida na conta de Jesus, né? Então em Jesus nós fomos justificados. E a quinta e última verdade que nós vemos dessa doutrina da reconciliação é que nós, a parte final do versículo 20, pois, a parte inicial, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Então, meus irmãos, nós que fomos feitos justiça de Deus, foi imputada a nós a justiça de Deus, nós somos convidados a nos tornarmos ministros da reconciliação. Olha que coisa bela, que coisa maravilhosa. Você que teve a oportunidade, meu irmão, de reconciliar partes que estavam ofendidas, de repente na família, de repente no trabalho, colegas de trabalho, de repente na vizinhança, vizinhos, você tem de Deus um ministério maravilhoso. De repente você pensa que você não tem ministério na igreja. Você não é professor da escola dominical, você não é diácono, você não é presbítero, você não é pastor, você não é presidente de sociedade interna, você não tem cargo na igreja. Você pensa que não tem função nenhuma. Mas a Bíblia fala que nós somos feitos ministros da reconciliação. Isso é maravilhoso demais. Então nós somos feitos ministros da reconciliação. Eu e você podemos ser instrumentos de Deus para que alguém seja reconciliado. Então a criatura é reconciliada com o Criador quando nós apresentamos a Cristo, porque Cristo é o agente da reconciliação. Meus irmãos, aqui são muitas os ensinos, as lições que nós podemos tirar aqui nesta carta de Paulo aos Coríntios. E nós teríamos muitas coisas para nós falarmos ainda. Eu gostaria ainda de trabalhar um último ponto, agora o último ponto pelo menos, os capítulos 8 e 9 aqui, tentar ser bem rápido, porque eu entendo que é muito importante. Ele trata da oferta das igrejas da Macedônia para os pobres da Judéia. Então, no momento, o imperador Cláudio havia expulso os judeus de Roma, então haviam muitos judeus em Jerusalém, desde o momento do Pentecostes, vieram, ouviram a palavra do Evangelho, e os que foram rendidos a Cristo em número de milhares ficaram em Jerusalém, e então veio uma fome, veio uma necessidade muito grande, e nós encontramos o apóstolo Paulo tratando dessa questão, e Paulo então trazendo orientações àqueles irmãos. Você pode ler de forma tranquila depois, o capítulo 8, o capítulo 9, e Paulo vai mostrar aqui para nós que ofertar é uma prova da graça de Deus. Isso é maravilhoso. Para muitos irmãos, ser um dizimista, ser um ofertante é uma coisa muito pesada, é muito difícil. Tem crente que não consegue dizimar, passa a vida toda na igreja, não consegue ser um dizimista, não consegue ser um ofertante. A pandemia era uma bênção para muita gente, porque não tem o culto para a entrega dos dízimos e das ofertas, então a pessoa não tem que ir lá na férias do gasofilácio. Então, para muita gente, com tristeza, com pesar, a pandemia é uma bênção, porque ninguém vai ver que ele ficou sentado todo domingo e nunca vai à frente entregar uma oferta, nunca vai à frente entregar o seu dízimo. Então, a Bíblia nos mostra, o texto aqui, o contexto é de ofertas, mas o princípio é o mesmo para os dízimos. Então, as ofertas ou dízimos
elas são uma manifestação da graça de Deus. Nós entregamos um pouco daquilo do muito que Deus tem derramado sobre a nossa vida. As ofertas e dízimos nossos, elas independem das circunstâncias, da tribulação pela qual nós estejamos passando. É alguma coisa que precisa ser feito com alegria. É feito na medida das posses. Em nenhum momento você vai perceber Paulo, aqui na sua orientação aos crentes de Corinto, exigindo que eles dessem além da sua capacidade. É sacrificial, porque significa dar de si para ajudar aquele que está necessitado. E aqui, para nós encerrarmos, apenas lendo o versículo 13. Capítulo 13, versículo 13. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos nós. Você conhece esse texto? Esse é o texto da bênção apostólica. Que livro maravilhoso. Paulo encerra esse livro com esse texto que tem sido adotado pelas nossas igrejas como aquele momento para despedir a igreja, para encerrar geralmente o culto dominical. Então, a graça do Senhor Jesus, que ela esteja sobre você, meu querido irmão. O amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo, que ela seja sobre a sua vida. E que você possa ter o desejo de estudar a carta de Paulo aos Coríntios. Eu peço desculpa, o tempo é muito rápido. E não há como nós estudarmos os 13 capítulos num único estudo. Mas a ideia é essa. É uma visão panorâmica. Então, eu espero ter te ajudado de alguma maneira. E se surgir alguma pergunta, alguma dúvida, manda nos comentários, nós vamos tentar de alguma maneira responder essas questões. Então quero convidar você para que na próxima ocasião nós vamos manter você informado dos estudos da nosso PH, possivelmente vai ser na última segunda-feira desse mês. É sempre na última segunda-feira. Infelizmente, no mês passado, pelas dificuldades da pandemia, nós não conseguimos realizar o estudo. Então a próxima carta é a carta de Paulo aos Gálatas. Então comece a estudar o livro de Gálatas, porque vai ser a visão panorâmica que nós faremos, será do livro de Gálatas. Vamos orar e agradecer a Deus pelo privilégio que nos concede de ler a palavra e de estudar um pouco essa palavra santa. Bondoso Deus, obrigado pelo teu cuidado conosco. Obrigado pela leitura dessa carta. Obrigado por fazer-nos entender que as cartas escritas não são para massagear o nosso ego. Elas são para nos provocar, para mostrar que nós estamos errados, que nós precisamos melhorar, que nós precisamos ter comportamento de verdadeiros adoradores, que nós precisamos ser fiéis em todo o tempo, em tudo aquilo que o Senhor tem determinado para nós. Ó Deus, muito obrigado todas as vezes que a Tua palavra é lida e nós ficamos incomodados com a Tua palavra. Ó Deus, de maneira alguma, que os irmãos fiquem incomodados comigo, com aquilo que eu falei aqui essa noite, que eles possam ficar incomodados com o Senhor, porque o Senhor mesmo vai tratar com cada um. Ó Deus, e que o trato do Senhor seja de transformação de vidas, que nós tenhamos uma igreja mais comprometida, mais séria. A igreja de Corinto foi uma igreja difícil, foi uma igreja que amou muito pouco o apóstolo Paulo, mas foi uma igreja que Paulo amou bastante. Ó Deus, que nós sejamos uma igreja marcada por homens e mulheres, crianças, adolescentes, jovens, adultos, anciãos, uma igreja marcada pelo amor. Que pastor possa amar a igreja, que a igreja possa amar o pastor, que os irmãos possam amar uns aos outros. Ó Deus bendito, assim nós oramos, gratos a Ti. No precioso e maravilhoso nome do Senhor Jesus oramos. Amém.